Tem pessoas que entram num nível de reprovação tão grande que o Senhor não se revela mais a ela. O Senhor não se revela nem por sonho, nem por visão, nem por meio de palavra profética. Simplesmente o Senhor não fala mais com a pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa já entrou ela passou alguns limites, ela foi muito além, ela quebrou muitas coisas, muitas barreiras, e o Senhor então, o Senhor é um Deus zeloso, queridos. O Senhor é um Deus zeloso. Ele é misericordioso, mas Ele é um Deus zeloso, que leva a sério a sua própria palavra. Por isso, quando você estiver diante de um profeta de Deus, e você receber uma palavra de Deus, tema, porque o Senhor leva a sério a sua palavra. Uma vez que você recebe palavras de Deus, queridos, ande em temor. Ande em temor. Por quê? Porque se você não corresponde no tempo da revelação, se você não corresponde quando Deus está comunicando os conselhos dele para você, você pode entrar em um período de maior juízo sobre a sua vida. Porque você já desconsiderou os conselhos, as orientações, as instruções, a sabedoria de Deus, o conselho das Escrituras, da Bíblia. Então, enquanto você está em um tempo onde o Senhor está te perseguindo, o Senhor está vindo atrás de você, usando profetas, às vezes a pessoa está lá em pecado, mas vai um profeta lá atrás dele. Então aproveite o tempo enquanto Deus está falando com você, enquanto Deus está se revelando, enquanto Deus está se comunicando, amém? Você está entendendo? É muito sério, queridos. A palavra profética precisa ser, claro, julgada, né? Mas levada com muito temor. Porque quando o Senhor envia um homem de Deus, quando o Senhor envia uma revelação, uma palavra profética verdadeira, se nós não levarmos em consideração, o juízo pode aumentar sobre a nossa vida. Vamos continuar aqui o assunto, que no caso Saul, queridos, ele havia quebrado muitas barreiras. Shalom Carla Bombi, que está lá em Porto, que Deus te abençoe nesse dia. Shalom Luiz. Então Saul estava reprovado e Deus não falou com ele. Só que olha só, aqui você vê, aqui revela o coração de Saul, porque quando veio o silêncio de Deus sobre Saul, o que Saul fez? Aí o versículo 7 diz: Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. Então, Saul, quando não teve a resposta de Deus, foi procurar na feiticeira, na médium. Aqui, queridos, é onde muitos entram em grandes enganos. Existem pessoas, amados, que quando não tem uma resposta de Deus, o que ela quer, ela não quer o Senhor. Ela não quer viver o propósito de Deus para a vida dela. Ela não está procurando o Senhor porque ela quer o reino de Deus, porque ela quer o Senhor, porque ela ama a vontade do Senhor. Ela está buscando o Senhor por algum motivo egoísta, porque ela quer se dar bem, porque ela quer ser livre de alguma situação, apenas por isso. E aí quando o Senhor não responde, não importa o meio, o que eu quero é saber o que eu tenho que fazer, o que importa é eu ficar livre. E aí a pessoa vai buscar o tarô,
a cartomante, a leitura de mão, vai buscar o horóscopo. Você tá entendendo? Porque o que ela quer não é a revelação de Deus. O que ela quer não é o Senhor. E aqui entra no ponto que uma das irmãs comentou, a brecha. Qual que é a brecha para uma... Qual que seria uma das brechas para que Piton possa operar contra as nossas vidas? A brecha está exatamente aqui, queridos. Quando se busca a adivinhação. No caso, Saul procurou uma médium, mas eu quero trazer aqui para vocês alguns tipos de adivinhação que são pecado, claro. Todos os tipos de adivinhação, né, são pecados. Mas eu vou falar alguns comuns aqui, tá? Por exemplo, cartomancia, que seria a adivinhação por meio das cartas. Então, no caso aqui, entraria alguns tipos aí, o tarô é um exemplo, né? O tarô seria a adivinhação por meio de cartas. Uma outra forma muito grave de adivinhação é a necromancia. Necromancia. O que seria a necromancia? Seria a consulta aos mortos. Isso é reprovado pelas escrituras. Isso gera uma atmosfera de morte terrível contra a vida de quem fez isso, praticou isso. Abre um portal do inferno de morte contra a pessoa. Então, necromancia, que seria então a consulta aos mortos. Aqui entra várias práticas nesse sentido. Nós sabemos que no espiritismo existe algo nesse sentido. Alguém até citou os kardecistas. Isso aí é muito sério. Exatamente, a irmã Luz falou ali, leitura de mão, exatamente, a leitura no café, são tipos de adivinhação. Quando você pratica isso é uma feitiçaria. Você abriu um portal ruim sobre a sua vida, tá? Então, tudo isso daí são coisas reprovadas pela palavra de Deus. Dentro nós sabemos que não são todos eles, né? Mas dentro da cultura cigana, existe muitos tipos de adivinhação, né? Então você, às vezes, quando você era criança, você foi levado a uma cigana, para uma adivinhação. Os seus pais levaram você para uma consulta ali a cartomante. Tudo isso é terrível, tá? São pactos malignos que você foi estabelecendo, mesmo sem saber, ou que os teus pais, né, ou avós, antepassados, alguns, inclusive, os seus antepassados eram cartomantes, eram necromantes, né? E aí tem vários tipos. Tem a hidromancia, que é a adivinhação observando a água. Enfim, são muitos tipos, tá? Eu nem saberia te dizer aqui todos os tipos, são muitos tipos de meios aí de adivinhação. Essas práticas, queridos, abrem portais malignos contra a nossa vida e é uma porta aberta para o ataque de Piton, tá?
Porque Piton, como alguém perguntou até, Piton seria uma cobra. No mundo espiritual, ela é como se fosse uma cobra muito grande, que ela vai tentar enrolar, ela vai tentar sufocar, até esmagar a nossa vida. Então essa cobra, Piton, ela se levanta contra os servos de Deus, contra os profetas do Senhor. Ela se levanta contra os movimentos de Deus e ela procura sufocar. E trabalha muito na área da adivinhação, tá? Aí nós vamos agora sim para Atos 16, que eu quero trazer uma base bíblica aqui mais profunda para vocês, tá? Tudo, eu gosto muito de trazer o fundamento, né, do que eu estou falando, embasar nas escrituras. Isso eu não sei te dizer, tá, Luz? Eu precisaria pesquisar essa pergunta que você fez ali, né? Se seria o mesmo que o basilisco. Eu teria que analisar, eu não sei te dizer. Atos 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Paulo, né? Nos saiu, Paulo dizendo, né, que quando eles iam para o lugar de oração, nos saiu ao encontro. Na verdade é Lucas, né? Lucas escreveu o livro de Atos, mas é uma passagem que Paulo, né, está indo orar. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui, queridos, nesse versículo, Atos 16, se você for olhar o original, diz que essa mulher, ela tinha o espírito de Piton, tá? A palavra no original, no grego, está lá Piton, tá? Ou Pition, mas é ligado a Piton, tá? A expressão está ligada a Piton. Isso está lá no grego. Quando foi feita a tradução, colocou adivinhação, mas no original está Piton. E naquela época, no mundo grego, né, porque você vai ver que Paulo está numa cidade grega. Naquele contexto ali, Paulo estava fazendo missões nas cidades gregas da Grécia Antiga, né? E aí, naquele contexto pagão grego, era muito comum as pitonisas, que eram mulheres adivinhadoras. Essa pitonisa aqui, em específico, estava dando muito lucro para os seus senhores ali naquela cidade. Ou seja, havia uma estrutura maligna naquela cidade fundamentada por Piton. E aí, quando Paulo aparece na autoridade do nome do Senhor Jesus, Paulo então repreende aquele demônio, aquela mulher é liberta da influência maligna de Piton e ela não consegue mais adivinhar. E aí, aquelas pessoas que lucravam com aquilo começam a perseguir Paulo. E aqui é aquela passagem que Paulo é colocado no cárcere, junto ali com Silas, e eles apanham, levam chicotadas e ficam presos até que o Senhor envia um terremoto e liberta eles. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que Paulo lidou com uma pitonisa, uma adivinhadora, tá? E lá na Grécia Antiga havia as pitonisas, como eu falei, em especial numa cidade chamada Delfos. A história por trás disso diz que um vapor subia das fendas das rochas nessa cidade de Delfos, e aquelas mulheres, então, na medida que elas absorviam aquele vapor, elas começavam a entrar
em uma espécie de transe e começavam a liberar adivinhações, tá? Então essa é a história por trás das pitonisas. E para os gregos, Piton era uma serpente de fato, por isso esse nome pitonisa, porque é como se elas recebessem as adivinhações por meio desse vapor ligado a Piton, tá? Por isso que eu comentei que Piton está ligado aos poderes malignos das águas, tá? Se bem que também se mescla com a terra, tá? Piton, ela também se mescla com os poderes malignos da terra, que atuam no elemento terra, né? Tá? Se você quiser saber mais sobre isso que eu estou falando, você pode ver a minha série de mensagens, Vencendo Fortalezas Malignas, está no meu canal aqui, tem uma playlist ali, Vencendo Fortalezas Malignas. E aí eu explico um pouco mais sobre as fortalezas malignas, as fortalezas malignas das águas, tá? Eu falo sobre Leviatã, sobre Behemoth. Ok. Quem está entendendo? Quem está comigo aí? Você está aí? Nós já queremos finalizar, eu quero orar, né, aqui, para nós finalizarmos, tá? Eu queria deixar esse entendimento com vocês. Por quê? Porque a ação de Piton, amados, traz confusão, traz caminhos tortuosos para a nossa vida. E na realidade, essa serpente maligna, ela vai tentando causar tanto tumulto na nossa vida, tanta confusão, que chega a um ponto que a pessoa não tem forças nem mais para respirar. Você já passou por isso? Você enfrenta a luta com seu filho, aí junta com uma luta financeira, aí junta com uma confusão no seu trabalho, aí junta com alguma luta com o pecado que você está enfrentando. E aí essa somatória, amados, de lutas começa a te enfraquecer, você se sente sufocado, você se sente rodeado por problemas, que você já não tem forças, parece nem para respirar. Você não consegue mais nem respirar. Exatamente, a profetisa Bruna escreveu ali que alguns até se suicidam, porque eles estão estrangulados, sufocados, queridos. A angústia é muito grande. Até vou fazer um parênteses aqui, já que a profetisa Bruna falou sobre isso. Você já reparou, queridos, que nos países orientais, em alguns países orientais, existe muito suicídio? E agora, você já reparou que nesses mesmos países orientais, eles veneram os mortos? Eles cultuam os mortos muito? Eles têm uma ligação com práticas de adivinhação, muitas vezes, nesses países, muito forte? Então, muitas vezes, por trás do suicídio, pode haver esse ataque de Piton que estrangulou a pessoa. A pessoa já, espiritualmente, ela foi estrangulada e ela simplesmente não consegue mais, não tem mais forças para viver, tá? Desistiu de viver. Porém, nós estamos de pé, nós estamos em Cristo Jesus e nós temos a autoridade para pisarmos todo o poder maligno. Jesus Cristo venceu no Calvário, na cruz, todo o principado, toda a potestade. Colossenses 2,15, né? Ele triunfou na cruz sobre todo o principado, sobre toda a potestade e expôs eles ao ridículo, despojou eles, ok?
É nesse lugar que nós estamos. Por isso, tome o seu lugar de autoridade em Cristo Jesus. Se você não está mais respirando, volte a respirar. Receba o sopro do Espírito de Deus sobre a sua vida. Seja renovado pelo poder de Deus. Agora, se você percebeu que você tem algumas dessas brechas que eu citei, se você no passado praticou práticas de adivinhação, tenha um tempo de arrependimento sobre isso, se arrependa. E também, se os seus antepassados praticaram, você pode também, representando eles, ir diante de Deus e pedir que o sangue de Jesus cancele essas maldições, que o sangue de Jesus cancele esses portais, cancele esses altares malignos que foram levantados na sua linhagem familiar, ok? Você pode fazer isso, tá? Eu creio que praticamente todos nós, ou os nossos antepassados, praticaram algum desses pecados. Então você pode ir diante de Deus, pedir o perdão desses pecados